Olá, voltamos. Então vamos continuar, né, nesse bloco falando sobre a educação à distância. Né? Nós vimos que a educação à distância, ela já pode ser considerada, né, foi o início dela por correspondência, depois ela passou pelo rádio, pela TV, né? Inclusive o Brasil tem o telecurso lá, primeiro e segundo grau, que anos está no ar, quer dizer, que já também capacitou muitas pessoas, deu essa formação. E hoje nós estamos, nos últimos, digamos, 5, 8 anos, temos a possibilidade dessa formação por meio das tecnologias, por meio da internet, com canais satélites, seja o que for, essa interação, esse conhecimento chega a vocês, está chegando, né, está possibilitando chegar a vocês de uma forma mais fácil e cada vez mais inovadora, né? Então, o que a gente viu também no bloco anterior, que lá em 1900, já no Rio de Janeiro, eles já tinham cursos, tinha anúncios de cursos profissionalizantes por correspondência. Então, isso mostra já uma tendência para tentar formar essas pessoas que não tinham acesso às faculdades, que não podiam chegar a uma faculdade, seja por problemas, como eu já falei, de locomoção, seja por problemas familiares, seja o que for. E outro aspecto que eu queria falar para vocês também. Quando a gente fala em educação à distância, a gente pensa em pessoas como nós, né, que podemos nos locomover sem problemas, que não temos... Agora, vocês já pensaram na educação à distância para a busca, para levar conhecimento ou formação para pessoas com deficiência, com pessoas com necessidades especiais, seja qualquer tipo de deficiência? É fantástico. E isso também a educação à distância está proporcionando. Eu conheço inúmeras pessoas que não poderiam ter acesso a um diploma, seja o que for, se não fosse o uso das tecnologias e também pela educação à distância. Nós estamos falando aqui com pessoas que não conseguem enxergar, né, pessoas com deficiência visual, que hoje nós temos softwares, temos programas que possibilitam que essas pessoas leiam, enxerguem, naveguem, se informem. Nós temos softwares que permitem pessoas com tetraplegia, com qualquer tipo de problema motor, que ela consiga ter acesso a essa informação, mouses adaptados, teclados adaptados. Aqui em Curitiba a gente tem a Universidade Tecnológica do Paraná, que é muito forte nesse aspecto, e eles desenvolvem até mouses que as pessoas mexem, onde é a parte mais fácil da pessoa mexer, se seja a cabeça, o cotovelo, seja o que for, esse mouse está adaptado para essa pessoa. Né, pode ser adaptado. Então vocês pensem também nessa possibilidade de pessoas com deficiência estarem podendo acessar a internet, nessa informação, esse conhecimento, né? Não só para a formação do ensino superior, mas de modo geral. E também, obviamente, possibilitando a entrar numa faculdade, a ter um diploma. No Brasil, vamos falar sobre educação à distância no Brasil. Antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês para o vídeo, antes disso. É uma reportagem no Jornal Nacional, tá? Que tem ali sobre o depoimento de diversos profissionais sobre educação à distância. É bem interessante, eles vão ver a realidade do Brasil, como que está hoje a educação à distância no Brasil, né? O crescimento que a educação à distância teve e todos os aspectos que, claro, tem positivos e negativos, mas eu considero que, no fundo, é bem mais positivos do que negativos. Então, assistam a esse é uma reportagem feita aqui no Brasil mesmo, que fala sobre a educação à distância no Brasil. Então, vamos lá. A educação à distância no Brasil, né, a gente considerando o seu histórico, ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira é considerada inicial e foi marcada pelas escolas internacionais, que representaram o grande início da educação à distância, sendo seguida pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então, o que foi? Foram escolas internacionais que trouxeram a possibilidade de educação à distância e depois foi seguida por uma sociedade, se chamava Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em que, lembra que a gente falou que depois vinha a educação via rádio. Essa foi a primeira fase, né? Aquelas escolas internacionais que a gente viu lá que em 1900 já tinha possibilidade de instrução e formação e depois via rádio. A segunda fase é uma fase intermediária, onde mais algumas instituições deixaram suas marcas, como o Instituto Monitor, o Instituto Universal Brasileiro, como a gente falou. Essas duas entidades definiram públicos certos e capacitaram brasileiros para o mercado de trabalho, no segmento de educação profissional básica. É o que eu falo, né? Quando lá o Instituto Universal Brasileiro, que tinha capacitação para corte e costura, para sapateiro, para eletricista, para encanador. Então, eles conseguiram capacitar esses profissionais para atuarem no mercado, além dessa formação básica em que eles podiam ter, né, uma profissão e poderiam trabalhar na profissão ali que eles escolheram ou se capacitaram por meio dessa educação à distância.
A terceira fase, que é a fase mais moderna, elas estão marcadas pelo surgimento de 3 organizações, tá? A ABT, a IPA e a VED, que influenciaram de maneira decisiva a educação à distância no Brasil. Né? Elas são instituições, organizações em que propõem novas formas de trabalho com ensino à distância, fazem... As pessoas envolvidas no ensino à distância, elas acabam estudando formas novas de ensinar, publicam artigos científicos, dão seus relatos, dão seus depoimentos. Então, todas essas organizações, elas estão aqui tentando possibilitarem que nós, professores, ou vocês, alunos, publiquem artigos, façam seus depoimentos para ajudar o que? A formar realmente uma literatura, como é que a gente fala assim, realmente algo coeso sobre a educação à distância. Porque até então o que nós temos são alguns livros publicados, mas alguns livros já ficaram obsoletos, já foram suplantados, quer dizer, novas tecnologias chegaram. Então nós temos o quê? Que formar essa literatura, essa bibliografia básica sobre educação à distância. O Moran, que esse professor também, ele tem muitos artigos na internet, é fantástico de procurar os artigos dele, se chama José Moran, se vocês procurarem na internet, ele tem um site, disponibiliza pra gente os artigos, os capítulos de livros, ele escreve muito bem, a linguagem dele também é super acessível, bem tranquilo. Ele sintetiza o seguinte, ele diz que o início da educação à distância no Brasil foi por correspondência, pois os textos e exercícios eram enviados pelos correios aos estudantes. Num segundo momento, nos anos 80, com o uso de tecnologias como o vídeo e a TV, para fins de telecursos profissionalizantes. E, por fim, o terceiro momento, iniciado na década de 90, que está se consolidando como um novo paradigma educacional. Então, é isso que nós estamos falando. Nós passamos, até como meros, talvez algum de vocês, como já usuários, já eram usuários de educação à distância e não tinham ainda pensado nesse detalhe. Mas, então, pensamos por cartas. O carta, o que acontecia? O instituto lá, o que estava formando, seja o Instituto Universal Brasileiro ou qualquer outra instituição, a instituição que estava formando, enviava para o aluno esse material para ele ler, para ele estudar, ele fazia os exercícios, ele devolvia, ele vinha, ele voltava e isso se dava por meio de cartas. Depois já teve o quê? O telecurso segundo grau por meio do rádio ou da televisão, né? Ou até mesmo depois já fitas gravadas. Então, ele recebia a apostila, assistia às aulas, que existem até hoje, se a gente levantar bem cedinho, a gente pode assistir às aulas, e ele ia estudando e fazendo as avaliações conforme a necessidade também. Alguns já tinham até, acho que em local destinado na cidade, ou mesmo faziam mandavam por correio essas avaliações. E no terceiro momento, é a qual estamos vivendo, em que nós podemos fazer tudo isso que nós estamos fazendo aqui, né? Quer dizer, aulas ao vivo, aulas menores, ficar lá, eu sempre brinco, a gente está disponível para download, a gente pode fazer a interação, chats online, a gente pode fazer fóruns, né, que são mais assíncronos, cada um posta a sua dúvida e a gente conversa, ou chats em que marcamos 1 hora, igual ontem à noite fiquei 2 horas com um grupo fantástico do Rio de Janeiro, um pessoal de Minas Gerais, quer dizer, conversamos um monte sobre a disciplina em que estávamos trabalhando, trocamos informações, eles me contaram como é que eles trabalham lá na região deles, a gente conta o que a gente faz por aqui e trocamos muitas ideias. Então, quer dizer, são ferramentas que estão nos possibilitando. E em 2002, segundo o autor, apenas 200 mil pessoas estudavam na modalidade à distância. Gente, eu estou falando 2002. E em 2007, já eram mais de 1 milhão de estudantes. Esse aumento de adeptos se deve principalmente pelo uso intensivo das TICs, principalmente a internet. É isso que nós estamos falando. E é sobre isso que nós vamos comentar, esse salto, essa quantidade de pessoas, nós, né, que estamos aqui utilizando a internet para buscar essa formação profissional. Já voltamos.